Nesse vídeo você vai descobrir para que serve a sertralina, um antidepressivo bastante eficaz, considerado, olha só, um dos melhores remédios para iniciar o tratamento para depressão. Ela faz parte de uma classe chamada inibidores seletivos da recaptação da serotonina, lançado no mercado para tratar depressão e outras enfermidades psiquiátricas. A marca de referência é o Zoloft, e os principais similares são Toreste, Serenata, Acerte, Dielof, entre outros. Ela foi lançada na década de 90 e a dúvida, sertralina ou fluoxetina intriga os pacientes e especialistas até hoje. Tem até um filme, chamado Amor e Outras Drogas, que trata sobre essa disputa quando a gente só tinha o Prozac de inibidor seletivo de recaptação de serotonina e de repente o Zoloft foi lançado. E de fato a verdade é que não existe melhor ou pior, mas sim a medicação mais indicada para cada paciente. E afinal, para que serve a sertralina? Quais são os efeitos colaterais dela? Será que ela engorda? Será que sertralina dá sono? Vamos descobrir. Pessoal, tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou o Dr. Saulo, médico neurologista. Eu sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra, e hoje então vamos falar sobre a sertralina. Para começar, a sertralina é um antidepressivo, mas ela serve para tratar uma série de condições psiquiátricas e neurológicas, tais quais transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, toque, enxaqueca. Calma que nós vamos explicar tudo direitinho nesse vídeo. A sertralina é um remédio controlado aqui no Brasil, ou seja, precisa de receita dupla do médico para compra. E ela é tarja vermelha, não é tarja preta, tá? Então aqui vem a primeira informação valiosa. Já que ela não é tarja preta, significa que ela é um remédio que não cria dependência, não vai viciar a pessoa. Nem é um remédio que o corpo vai acostumar e perder o efeito, um fenômeno que a gente chama de tolerância. O motivo pelo qual ela é tão popular é o fato de que os efeitos colaterais da sertralina são bem menores do que muitos outros antidepressivos vendidos pela indústria farmacêutica e a eficácia dela é muito boa. Pessoal, para entender o mecanismo de ação da sertralina, primeiro precisamos explicar como que o nosso cérebro funciona. Inclusive algo que a gente já explicou lá no vídeo da fluoxetina. Uma das várias causas dos transtornos psiquiátricos envolve justamente o quê? Um desequilíbrio químico entre os neurotransmissores do nosso cérebro. Veja, temos as células do sistema nervoso central, que são os neurônios, mas elas não se encostam, existe um espaço entre elas, chamado fenda sináptica. Então, uma das formas que elas utilizam para se comunicar, para conversar uma com a outra, é através da liberação dessas substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Quer ver o mais famosinho que você já ouviu falar? Adrenalina. Mas tem vários outros, serotonina, noradrenalina, dopamina, GABA, acetilcolina, etc. Quando o nosso cérebro produz mais ou menos do que deveria desses neurotransmissores, eu tenho sintomas e, portanto, as doenças psiquiátricas ou neurológicas, elas aparecem. No geral, o neurotransmissor ele é liberado, ele se encaixa como uma chave numa fechadura na outra célula, Então aqui seria a comunicação entre as células. E depois ele é novamente reabsorvido, ou como nós costumamos dizer, é recaptado pelo neurônio que o liberou. De uma maneira geral, os antidepressivos agem sobre alguns tipos de neurotransmissores. Como cada neurotransmissor tem uma ação específica sobre os neurônios, tipos diferentes de antidepressivos terão ações diferentes sobre os sintomas. Então, quando a gente fala que a sertralina é um inibidor da recaptação de serotonina, ela age exclusivamente aumentando a ação da serotonina, que é o principal neurotransmissor envolvido no tratamento da depressão. Famosa serotonina. Exato. Então, eu quero dizer que ela vai inibir a recaptação da serotonina pelos neurônios, aumentando dessa forma a concentração da serotonina nesse espaço, na fenda sináptica, ou seja, no meu cérebro. E não só isso, ela ocasiona uma mudança também na membrana dos neurônios, principalmente num receptor que a gente chama de 5-HT1A, e ele vai ser o responsável pelos principais benefícios da medicação. Saindo dessa parte mais difícil, vamos lá. Praticamente, para que serve a serotonina? Ela age sobre a regulação do humor, das emoções, do sono e do apetite. Níveis reduzidos dela ocasionam sintomas depressivos
E por isso que o uso da sertralina causa uma melhora da depressão, ocasionando então bem-estar, melhora do sono, diminuindo a ansiedade, ocasionando um maior equilíbrio no humor, mais energia e disposição, recuperando o prazer e o interesse pela vida. Inicialmente, a sertralina foi indicada para depressão e por isso ela ficou conhecida como antidepressivo. E aqui tá, gente, só para esclarecer, ela serve tanto para crise aguda da depressão quanto para manutenção. Com o tempo, se observou que ela também atuava em condições psiquiátricas, como transtornos de ansiedade, aqui pode ser o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, fobias como fobia social, e aí outras doenças como o transtorno de estresse pós-traumático, o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, além de agir nos sintomas de tensão pré-menstrual, que é o que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual, e nos sintomas da menopausa. Calma que tem mais. Ela também pode ser utilizada em outros quadros clínicos, como os transtornos bipolares. Nesse caso, com muito cuidado, associado a outros fármacos específicos que seriam estabilizadores do humor. Há transtornos de personalidade, como, por exemplo, borderline, mais para características impulsivas, para distimia, mas essas indicações não constam na bula, por isso que a gente chama elas então de indicações off-label. E por falar nisso, a gente empresta também a sertralina na neurologia para tratar, olha só, enxaqueca, seria uma das opções. E para tratar uma doença chamada TPPP ou vertigem fóbica, também a sertralina é uma opção. E muito importante ressaltar aqui que fazer uso da sertralina sem indicação é uso indevido, hein? Portanto, não tome esse tipo de medicamento sem acompanhamento médico. Precisamos sempre lembrar das condições pessoais de cada pessoa. Os efeitos variam muito caso a caso, ou seja, o mesmo remédio pode causar em uma pessoa um efeito, em outra pessoa um efeito totalmente diferente. Haverá quem não tolere o medicamento, assim como haverá quem note uma melhora imediata. Vale lembrar ainda que, apesar dela não causar dependência, sua descontinuação, a retirada, exige alguns cuidados e supervisão médica. O ideal é que a dose seja diminuída aos poucos, pois a pausa repentina poderia prejudicar o equilíbrio da produção de serotonina. E por último, vale lembrar que a sertralina não é a pílula da felicidade. Ela não vai curar a depressão e as outras doenças por si só. Cada vez mais a gente sabe que a depressão não é questão só de ter mais ou menos serotonina, dopamina ou noradrenalina no cérebro. Esse desequilíbrio químico dos neurotransmissores está envolvido sim na doença, tem um papel muito importante, mas fatores pessoais, fatores genéticos, fatores ambientais, como esse estresse de estilo de vida muito moderno, além do nível de substâncias inflamatórias no nosso corpo, também estão envolvidos aí na causa desse complexo quebra-cabeça que é a depressão. A sertralina, ela atua em áreas específicas do cérebro dentro de indicações clínicas. Então, ela vai ajudar no controle de emoção, pensamento e ação, mas a gente também tem que complementar a ação dela com outros mecanismos, como terapia e mudanças de estilo de vida. Tudo bem, gente. E os remédios, olha só, eles não devem ser estigmatizados como algo negativo. Pensa comigo. É mais importante viver sem depressão do que sem antidepressivos. O problema é, como citamos, é o uso indiscriminado deles, sem o acompanhamento adequado e indicação correta. Tristeza é uma coisa, depressão é outra. Quer saber os cuidados que se deve ter ao usar a sertralina, efeitos colaterais dela? Será que ela dá ganho de peso? Será que ela causa sonolência? Vou deixar você na curiosidade porque esse é o próximo vídeo do canal. Você não pode perder. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o mecanismo de ação da sertralina, esse remédio tão famoso e tão utilizado aí, um dos maiores antidepressivos prescritos no mundo inteiro. Não esquece de seguir o canal, deixa seu comentário, a gente adora comentários. Um abraço. No geral, um neurotransmissor é liberado e ele se encaixa como se fosse uma chave de fenda numa fechadura, né? Na outra... Uma chave nessa posição, a mesma coisa outra vez. Uma chave numa fechadura. Chave de fenda para parafuso.